Oi, gente. Muita gente tem me perguntado, inclusive no Instagram do canal, por que que não acontece nada com Bolsonaro, né? Por que é que Bolsonaro teve o caso da Val, agora temos esse caso da ABIN, quer dizer, o uso da agência de inteligência para proteger o Flávio Bolsonaro. A família do do Bolsonaro com proximidade muito peculiar com as milícias. A irresponsabilidade completa com relação à pandemia, não usar máscara, dizer que não vai tomar vacina, a questão da Amazônia, indicações desastrosas, é, falas de absurdas, assim, se a gente fosse enumerar a quantidade de falas absurdas do Bolsonaro, ofendendo outros países, ofendendo delegações, é uma coisa assim gigantesca. No entanto, é, embora o Maia esteja com uma quantidade absurda de processos de impeachment na mão, eu já perdi a conta, não sei se são 20 ou 30 dos processos de impeachment que ele tem na mão, o impeachment não vai para frente. Né? O impedimento não, não prospera. E muita gente tem me perguntado por que que isso acontece. E eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E eu sou André Teixeira Jacobina. A gente fala de política, de ciência, de filosofia. E eu tenho uma sessão de diálogos. E se você gosta do que a gente faz, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe. E, se possível, se inscreva no Abaixo Assinado da Renda Solidária já. E divulgue em suas redes sociais, que é muito importante. Pois bem, gente. E eu estava pensando nisso nesses dias porque realmente as pessoas têm insistido muito nessa ideia comigo, assim, estranhando ou em modo revolta. Existe uma resposta mais simples e mais objetiva para essa questão. Bolsonaro, apesar de tudo, apesar da insegurança que ele produz no mercado financeiro, apesar da instabilidade do seu governo com as constantes acusações e tudo mais, apesar de tudo, ele ainda serve aos interesses do grande capital, das grandes corporações empresariais e desse mercado financeiro, especialmente o Paulo Guedes. Então, e as reformas que têm sido aprovadas no governo Bolsonaro, apesar do Bolsonaro, porque muitas dessas reformas foram capitaneadas pelo Rodrigo Maia, a reforma da Previdência é um exemplo claro, né? Uma reforma que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, foi uma reforma capitaneada pelo Rodrigo Maia, não foi o Bolsonaro. Paulo Guedes tentou fazer alguma coisa nesse sentido, mas foi muito mais o pessoal do Congresso que organizou essa reforma contra a classe trabalhadora e contra os mais pobres. Né? E por isso que na época eu me posicionei tão veementemente contra aquela reforma da Previdência. É bom lembrar que eu não sou contra reformar a Previdência. Eu era contra aquela reforma por causa do conteúdo da reforma, não tem nada a ver com quem estava propondo. Inclusive, eu já disse aqui que quando o Paulo Guedes disse publicamente que tinha que taxar dividendos, eu disse: olha, tem que taxar dividendos e não vou mudar de ideia porque o Paulo Guedes disse isso. A diferença é que provavelmente a gente não vai concordar na alíquota, na progressividade e tudo mais. Essas reformas foram feitas apesar do governo Bolsonaro e a sinalização de reforma administrativa, de privatizações, são todas medidas que são do interesse do mercado financeiro, das grandes corporações e desses setores que têm o controle da política brasileira. Então, de fato, se descobrirem coisas ainda mais complicadas em relação ao Bolsonaro, as investigações provarem que ele pediu alguém da BIM, por exemplo, que fizesse alguma coisa para ajudar a proteger o filho dele. Eu não estou dizendo que isso aconteceu. Eu estou dizendo que se isso fosse descoberto, ainda assim provavelmente ele não sairia, não seria, não sofreria o impeachment, né? Não teria o impedimento, porque ele serve a esses interesses oligárquicos no Brasil. O Gessé de Souza analisa bem essa elite do atraso, no sentido de que os interesses oligárquicos, eles pensam no Brasil no lucro
e na lucratividade de curto prazo e pensam fundamentalmente em garantia de reserva de mercado, ou seja, eles querem garantir o pedacinho que eles têm. Isso mostra que eles são do atraso porque eles não estão pensando no desenvolvimento do país, não estão pensando em um país mais forte, mais dinâmico, com a economia mais forte. Uma pessoa tem me perguntado sobre tributação nos comentários. Eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, né? Sobre tributação de games. Se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo específico sobre isso, eu faço. Só vocês dizerem nos comentários. Mas eu respondi para ele que eu sou favorável a diminuir a tributação sobre o consumo em geral, nas questões de lazer também, embora mais prioritariamente na cesta básica, nos itens fundamentais de alimentação e de limpeza, né? E o motivo que eu defendo uma menor tributação no consumo e uma maior tributação na renda é justamente para a gente crescer a produção da riqueza. Qual é a lógica? Se o consumo aumentar, você vai encomendar mais da indústria. Se o consumo aumentar, a rotatividade e o dinamismo na economia vai ser maior e você vai viabilizar inovações na produção. Muita gente da direita às vezes não tem noção, mas eu quero aumentar a geração de riqueza. Agora, eu quero aumentar a geração de riqueza porque eu quero que a maior parte da riqueza seja alocada para a garantia de direitos sociais. Porque direitos sociais, uma população mais bem educada e mais saudável tem chances de se desenvolver mais. Mas a nossa elite, essa elite que apoia o Bolsonaro, essa elite que quer segurar o Bolsonaro lá, ela não quer o risco da competitividade, ela não quer o risco da competição. Ela quer reserva de mercado. Ela quer subsídios do Estado. Ela quer garantias estatais de que ela vai continuar no poder. E por isso ela continua apoiando o Bolsonaro e por isso ela vai continuar apoiando o Bolsonaro até que Bolsonaro caia muito da popularidade. E como a popularidade dele não está caindo tanto assim, nós vimos pesquisas recentes que sinalizam que boa parte da população, inclusive, não responsabiliza ele pelos resultados da pandemia, o que mostra um fracasso da comunicação, especialmente dos grandes canais e dos grandes da grande mídia corporativa também, em criar o link entre a responsabilidade do Bolsonaro e a situação do Brasil na pandemia, em que ele e o governo dele é um dos grandes responsáveis, sim, o maior responsável. É um governo que minimizou a pandemia e que, obviamente, carrega por isso grande responsabilidade da inação, porque não teve um plano, porque não teve uma proposta de agir, mas o apoio dos oligopólios, o apoio da oligarquia brasileira, o apoio de certos setores está mantendo o Bolsonaro ainda relativamente sem ser atingido. Não falo só ele, eu falo do governo Bolsonaro, sem ser totalmente atingido por isso. O que eu diria para vocês é que cada um de nós tem que fazer a sua parte em criar esses links e mostrar para a população. Porque uma tarefa tão grandiosa, tão grande para ser feita, não vai ser feita por uma ou duas pessoas, nenhum ou outro meio de comunicação. Então a gente não pode colocar essa responsabilidade apenas no outro. A única forma da gente conseguir mostrar, por exemplo, a responsabilidade desse governo na pandemia e mudar a mente das pessoas em relação a isso, mostrando para elas a responsabilidade que esse governo tem, não é só com dados. A gente vai ter que fazer no 1 a 1, a gente vai ter que insistir e vai ser difícil, mas a gente vai ter que mostrar para as pessoas. Especialmente aquelas que são menos ideológicas. Especialmente aquelas que não são o que eu chamaria de bolsonarista raiz. Essas a gente vai ter que investir. Porque a verdade é que a gente precisa que essas pessoas acordem. Os bolsonaristas arrependidos já estão aparecendo cada vez mais na mídia. Mas a gente precisa da classe trabalhadora, os setores da classe trabalhadora e dos mais pobres, que infelizmente estão sendo iludidos
seja pelo pastor, seja pelo empresário do bairro, seja por um outro comunicador qualquer, e não perceber essa realidade fundamental da responsabilidade do Bolsonaro e do seu governo em tantos dos problemas que o país atravessa, inclusive e especialmente na pandemia. Eu queria dizer isso para vocês porque enquanto esse jogo não for modificado na opinião pública, nada vai acontecer com o Bolsonaro. Porque ele ainda serve os interesses da elite. E só quando a elite considerar que a popularidade dele está muito baixa, é que a elite pode abrir mão dele e apostar em outro. Lembrando que a nossa oligarquia vai encontrar, pós-Bolsonaro, um substituto para ser um veículo de suas políticas contra a população mais pobre. Isso é muito claro. Porque eles vão fazer de tudo para evitar que uma agenda que tem justiça tributária e que tem garantia de direitos sociais como prioridade seja efetivada. E a gente precisa ter clareza que nós estamos enfrentando nesse momento o neofascismo, nós estamos enfrentando nesse momento esse pensamento reacionário, mas mesmo o pensamento reacionário passando, nós vamos enfrentar no futuro o pensamento liberal. E não é o pensamento, são os interesses desses grupos econômicos que controlam a política brasileira, que ainda são nossos adversários e que estão apostando e utilizando do bolsonarismo como um veículo de suas políticas. E é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.